Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje vamos de fato iniciar nossos módulos. Na verdade é só módulo 0, módulo 0. Nós vamos discutir as teorias da origem da vida, pessoal. Não serão um vídeo, serão vários, porque é um assunto até que extenso e de toda a biologia mais simplificado, tá? Então são teorias bem fáceis de entender. Aqui eu vou explicar um pouquinho da teoria da biogênese e da abiogênese, são diferentes, tá? E aí depois aqui eu tenho um breve histórico que a gente vai se aprofundar isso melhor, que é o que mais cai em vestibular no final. E depois nós temos uma interpretação aqui desse desenho. Fechou? Então vamos lá, pessoal. O que é a abiogênese? Antes de mais nada, a gente tem que entender o contexto das coisas, tá? Não adianta a gente só falar sem contextualizar. Antes dessa teoria surgir, a gente vivia numa sociedade que tinha explicações religiosas, pessoal. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente começou a pensar na teoria da abiogênese, a gente vivia numa sociedade em que todos os fenômenos, muitos fenômenos, eles tinham explicações de ordem religiosa. Então, o céu é assim porque tal Deus quis, né? Lembra que aqui a gente está falando principalmente num território mais europeu, ali mais na Grécia, nessas regiões por ali. E pessoal, as explicações, lembram que eles eram politeístas, tinha todas as suas mitologias, as mitologias gregas, né? E pessoal, a gente tinha a noção de que seres vivos surgiam de outros seres vivos. A gente via as famosas parteiras, as mulheres dando luz a novos serzinhos vivos, pequenos, os famosos bebês. Só que a gente tinha algumas coisas na nossa cabeça que não faziam muito sentido. Tipo, como que sapos surgem depois de dias chovendo? Como que você tem jacarés no meio do pântano? Pessoal, a gente tem que entender em que pra gente era louco a gente ver seres vivos dentro da água. A gente tinha uma visão de seres vivos do tipo humanos que tinham que respirar, estar em contato com o ar. A gente enxergar um jacaré, por exemplo, no meio de um lago, era coisa de outro mundo. A gente considerava esses seres vivos, mas era tipo, como que eles ficam debaixo da água, saca? E aí, e como que eles também surgem? Do nada você tem um lago em que você não tem nenhum jacaré e do nada eles surgem? Ou então, como que as larvas aparecem nas carnes? Da onde que surge essas paradas? E aí a gente vai ter um cara chamado de Aristóteles, muito conhecido, em que ele vai virar pra gente, ele tem esse conhecimento dos bebês, que eles surgem que ser vivo origina do ser vivo. Mas ele vai fazer todas essas indagações que eu acabei de fazer, e ele vai começar a acreditar em que a gente vai ter seres vivos que surgem a partir de uma matéria inanimada, de uma matéria que não é viva. Por exemplo, no caso da larva, uma coisa bem óbvia, em que assim, a gente sabe que a larva vem da mosca, mas para eles era algo meio hardcore, tipo bobo. Então, pessoal, a biogênese, ela vai falar que a gente tem seres vivos surgindo dessa matéria inanimada de forma espontânea, espontaneamente. E por isso que a teoria se chama teoria da geração espontânea. A gente pode usar esses dois termos que são a mesma coisa, tá? E até aqui a gente vai ter um cara chamado de Van Helmont. Van Helmont, ele vai virar pra gente e vai escrever um livro de receitas para a biogênese. Do tipo, ele virava para as pessoas, vamos fazer um diálogo, tá? Não sei se ocorreu, mas ele virava e viu uma pessoa e falava: amigo, você quer fazer ser vivo? Aí a pessoa respondia: eu quero, como que eu faço? Aí ele fala: bom, você vai suar, você vai deixar uma roupa muito encharcada, vai deixar num canto sem luz, vai deixar com muita umidade, pode colocar as roupas íntimas, cuecas, meias, calcinhas, sutiãs, deixa ali por um tempo, você vai no mercado, vai comprar trigo e vai deixar ali por uns 20, 21 dias. Aí você vai ver rato. Muitas histórias, tem essa do rato, tem também a do escorpião, que eu vou falar no próximo vídeo melhor. Só que com o tempo, as pessoas vão perceber que não eram sempre que surgiam ratos, por exemplo, dessa receita. E aí a gente vai ter as primeiras contestações. E a principal é desse cara chamado de Francisco Redi, ou Francesco Redi.
Aí que vai surgir a biogênese. A biogênese é que ser vivo surge de um outro ser vivo. É muito da história, por exemplo, como nós. Aristóteles, ele sabia que um ser surge de outro ser vivo. Mas todas aquelas indagações que Aristóteles fez, Redi já vai começar a falar, não tem essa de do nada, de espontaneamente. Tem um porquê. A gente ainda não entende, a gente não sabia, por exemplo, a origem do universo. Na verdade, hoje a gente ainda tem certas dúvidas, teorias da origem da vida, a gente ainda não tem nada comprovado, mas tem uma explicação lógica. Hoje, muitos não acreditam nessas teorias, por exemplo, de origem da vida, porque, enfim. Mas daqui a alguns anos, séculos, enfim, a gente vai virar e vai falar, mano, olha ali, a resposta estava ali o tempo todo. Redi tinha um pensamento muito parecido, então eu não sei se ele explicou como jacarés, né, se ele falava da reprodução dos jacarés, que a gente já tinha descoberto nessa vida, mas Redi pensava, não tem essa, o jacaré veio de um outro ser vivo, enfim, o ser vivo só surge desse ser vivo, tá? Como eu coloquei aqui, ser vivo surge de um outro o quê? Ser vivo, tá, pessoal? Bom, são isso as duas teorias, agora vamos contextualizar um pouquinho melhor. Pessoal, aqui eu tenho um pedaço de carne, eu fui no açougue, comprei um pedaço de carne, e aqui eu trago duas regiões da carne. Uma, essa parte de baixo, essa linha preta que eu estou falando, e a de cima. Aqui embaixo, pessoal, eu vou ampliar exatamente esse ponto aqui, tá? Eu vou deixar fazer aqui para vocês verem, tá? Olha, eu estou ampliando esse pontinho em preto aqui, ó. Aqui, pessoal, tá aqui a ampliação. Em vermelho, nós temos as estrias da carne. Lembra que a carne é o músculo estriado, ok? Isso é assunto de próximas aulas, então nós temos estrias transversais. E em preto aqui, nesses desenhos, nós temos essas larvas. Larvas de quê? Larvas. Por enquanto não importa do que. Mas aí você pergunta, como que chegou a essas larvas? Essas larvas, né, lembrando, pessoal, se não ficou claro, daqui de baixo estou ilustrando um exemplo de como aconteceria, daqui para baixo, de como supostamente aconteceria a biogênese, e de cima eu estou explicando como que supostamente ocorreria a biogênese. Lembrando que a biogênese é a teoria mais aceita, tá? Aqui, ó, biogênese é a mais aceita, tá bom? Então vamos lá. Essas larvas, elas vão surgir na carne. Só que para a carne, para esse meio ter esse desenvolvimento de larvas, a gente teve que entrar em contato com o ar. Para o ar, para Aristóteles principal, era uma força da natureza. Força da natureza. Em que ele chamou de força vital, ou então sopro vital, né, que em muitos livros aparece como pneuma. Pneuma tem relação com o ar, lembra de pneumologista. Tá? Pneumologista não vai tratar o ar, mas ele vai tratar o órgão do corpo humano responsável pela hematose, que seriam as trocas gasosas, trocas do ar, né, de substâncias presentes no ar, melhor dizendo, tá? Então, vai acontecer isso. E aí esse ar vai entrar em contato com essa carne, depois de um tempo, a larva vai surgir larvas, tá? Para os defensores da abiogênese, era isso que ocorria. Para quem acredita na biogênese, o que tinha? Eu tenho aqui de novo, pessoal, ó, um ponto, tá? Que eu vou ampliar. Um tempo atrás, a gente tinha uma mosca pousando aqui e depositando os seus ovos, tá? E depois de um tempo, a gente vai ter a formação, de novo, de larvas. Ou seja, essa mosca, então vamos passar aqui, ó, primeiro. A mosca, ela vai pousar na carne, tá? Aqui é a carne embaixo. Depois, ela está colocando os seus ovos. Tá? Ela está colocando os ovos. Isso aqui, né? E por fim, pessoal, a gente vai ter o desenvolvimento desses ovos, né? Eles vão eclodir e vai liberar larvas. Lembra, pessoal? A gente vai discutir que a larva é um artrópode, é um animal do filo artrópoda, em que a mosca, pessoal, em especial, vai ter um desenvolvimento indireto.
Ou seja, vai ter um estágio larval. Quando a gente vê a mosca voando, que a gente pega o pano para tentar matar, a gente está tentando matar um indivíduo adulto. Quando a gente pega uma carne e vê as larvas, ou então numa bicheira, que é quando a gente tem as larvas da mosca na nossa pele, nós estamos observando, né, lógico, grande, né, larvas de uma mosca, que é o mesmo ser, só que em estágio larval, mesmo ser, né, entre aspas, tá? Os descendentes de um ser adulto, tá? E essa discussão sobre quem está certo, quem está errado, vai ficar até aqui quando o Pasteur vai falar, cara, e vai provar em que a abiogênese não ocorre. A gente vai ver isso como ele falou isso, tá? Tendo aqui então a biogênese, tá? É mais ou menos assim como que ocorre. Só que assim, pessoal, vocês saberem isso para um vestibular, sinto muito, tá? Dificilmente eles vão perguntar. Vocês têm que saber interpretar isso daqui. Como que a gente interpretaria? Então vamos lá, eu vou fazer aqui em preto. Vai aparecer aí, tá? Eu vou ficar aqui na frente para escrever. Então, para os defensores da biogênese, o que vai acontecer? Essa carne, ela é um meio propício para o desenvolvimento de seres vivos. Ou seja, essa carne vai ter substâncias em que vão permitir o desenvolvimento de seres vivos. Seres como larvas, mas também seres como bactérias, como fungos, como seres microscópicos e macroscópicos. Ok? Então, a carne é o meio propício. Mas como que chegou aqui? Através desses micro-organismos suspensos no ar, ok? Ou então uma mosca pousando na carne. Agora, para os defensores da abiogênese, o ar em contato com a carne vai gerar seres vivos espontaneamente. A carne em contato com o ar vai ter a formação de seres vivos espontaneamente. Nós vamos ter uma força da natureza, nós vamos ter a essência da natureza agindo sobre essa carne. Ok? Então, aqui não é que o meio é propício, mas o meio sofre ação da essência da natureza. Vou abreviar, tá? Natu. Ok? E aí, a gente tem essas duas grandes teorias. Eu charmoso, eu acho lindo isso daqui. Beleza, pessoal? Com isso, nós encerramos o vídeo aqui. Então não se esquece, deixa seu like, compartilha com geral e dá aquela moralzinha pra gente, compartilha com todo mundo, beleza? Fico por aqui e valeu, pessoal! Fui!